Então, o primeiro filósofo pré-socrático que a gente vai ver é o Tales. Tales que nasceu nessa cidade chamada Mileto. Então, a gente sabe que ah, o mundo grego, na época, é composto por uma série de cidades independentes que se situam ao longo da costa do mar Mediterrâneo, que se concentram principalmente, né, nessa região entre a atual Grécia e a atual Turquia, que se chama o Mar Egeu, né? Então, aqui a gente pode ver na costa da atual Turquia a cidade de Mileto, onde surgiu e viveu o Tales. Então, o fato de que o Tales e esses outros filósofos pré-socráticos, o fato de que eles sejam considerados os primeiros filósofos, não quer dizer que eles tenham aprendido tudo sozinho. Então, é muito difícil saber qual foi exatamente a influência que eles tiveram de outras culturas e de outras civilizações, principalmente no caso do Egito, né, da civilização e da sabedoria egípcia. Mas o fato é que a gente tem várias fontes que, embora essas fontes sejam muita frequência um pouco duvidosas, porque foram escritas é, muitos séculos depois, provavelmente com base em textos que hoje estão perdidos, ou com base em alguma tradição oral da época. Mas, então, você tem diversas fontes que dizem que esses primeiros filósofos, entre eles o Tales, foram estudar no Egito, né, e aprenderam muita coisa no Egito. Na época desses primeiros filósofos pré-socráticos, o Egito já era uma civilização milenar, né? Então, a distância que o tempo que existe entre o aparecimento do Egito como civilização e esses primeiros filósofos pré-socráticos é, no mínimo, tão longo quanto a distância entre esses filósofos pré-socráticos e nós hoje. Então, é uma civilização que já era muito antiga na época. Então, aqui eu peguei três citações do historiador judeu Flávio Josefo, né? Ele diz: todo mundo concorda que os primeiros gregos que estudaram as coisas celestes e divinas, como Feréscides, Pitágoras e Tales, foram alunos dos egípcios. O Aécio, ele diz, ele estudou filosofia no Egito e retornou a Mileto em idade já avançada. E o Jâmblico diz, Tales aconselhou Pitágoras a ir ao Egito e a frequentar o máximo possível os sacerdotes de Mênfis e de Dióspores. Foi deles que tirou todo o seu conhecimento. Então, o Tales ele pertencia a uma seleta lista de 7 sábios, né, 7 pessoas que eram considerados os grandes sábios da Grécia Antiga. Essa lista, né, que dá para ver aqui, o mais conhecido é o Solon, né, de Atenas, legislador ateniense. Tales foi um grande conselheiro político, né, de Mileto, conhecia muito bem geometria e astronomia, que ele deve ter aprendido no Egito. Aconselhava então os marinheiros a se guiarem pela constelação de Ursa Minor. Era capaz de medir a distância, né, ou a altura das pirâmides e pelas suas sombras e a distância de um de um navio no mar. E a coisa que talvez mais tenha impressionado os seus contemporâneos é que ele foi capaz de prever um eclipse solar. E hoje dois teoremas matemáticos que a gente aprende na escola são atribuídos a Tales, né? O primeiro diz que se a gente colocar um triângulo dentro de um círculo, utilizando o diâmetro desse círculo como a base do triângulo, e o terceiro ponto, aí os 3 pontos sobre a circunferência, a gente tem necessariamente um triângulo retângulo. E o outro é sobre a proporção de duas retas paralelas que atravessam um triângulo, né? Então, aqui nesse caso, por exemplo, a ideia aqui é que DE sobre BC é igual a AD sobre DB. Aí tem duas anedotas também que se contam sobre a vida do Tales. A primeira diz que um dia ele saiu de casa para observar os astros e aí ele caiu numa fossa. E uma serva que estava junto com ele falou: Tales, você quer conhecer o que tem no céu e você não vê nem mesmo o que está embaixo dos teus pés? E a segunda anedota é que um dia ele quis mostrar para todo mundo que, na verdade, se ele quisesse enriquecer, ele poderia enriquecer
com muita facilidade. Ele previu uma colheita excelente de azeitonas, e aí ele comprou ou arrendou todos os moinhos de azeite. E quando teve a colheita excelente de azeitonas, ele fez uma fortuna. Ele falou assim: no fundo, se eu quiser enriquecer, eu enriqueço, mas para mim tem coisas mais importantes. Vamos ver um pouco sobre o pensamento do Tales, algumas coisas que ele ensinava. Então, ele dizia que a alma humana é imortal, e ele atribuía uma alma até às coisas inanimadas, né? Dando como exemplo o âmbar e o ímã que atraem outras coisas à distância, outros corpos à distância. Ele dizia que o mundo é vivo e repleto de demônios, né? Demônios é uma má tradução da palavra daimones, que é uma espécie de ser intermediário entre os homens e os deuses. E ele dizia também, como a inscrição no templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Né? Então, essa máxima, por alguns autores, é atribuída ao próprio Tales, por outros, é atribuída a algum dos outros 7 sábios. E o Tales dizia que essa, na verdade, é a coisa mais uma das coisas mais difíceis de se fazer. Mas o ponto principal aqui para a gente do seu pensamento é a ideia de que a água é o princípio de todas as coisas. Né? Ectu udatos feci. Então, ele dizia que da água sunestanai panta. E sunestana eu coloquei embaixo, que é um verbo equivalente ao latino consisto, né? A ideia de dar liga ou constituir. Ou seja, todas as coisas são constituídas de água. E o Aristóteles tenta explicar um pouco a doutrina do Tales no primeiro livro da Metafísica. Ele diz: Tales, fundador desse tipo de filosofia, afirmava que a água é o princípio de tudo. Provavelmente ele tirou essa hipótese desse fato observável, que o alimento dos viventes sempre é úmido. O próprio calor vem da umidade e que é a umidade que faz viver tudo o que vive. Os germes de todos os seres têm natureza úmida e a água é o princípio natural de todos os corpos úmidos. Então, Aristóteles tem que explicar a ideia do Tales por esse fato observável que as coisas vivas, né, vêm daquilo que é úmido, né, e todos os seres vivos precisam de água para viver. E a gente pode acrescentar, junto com o próprio Aristóteles, que a gente vê que as coisas mudam, né, as coisas se transformam, mas por baixo de toda mudança tem alguma coisa que permanece a mesma. Né? Então, se a gente pegar um exemplo bem banal, por exemplo, se eu começar a comer um monte de chocolate e começar a engordar, o chocolate, quando eu como, ele deixa de existir enquanto chocolate, mas ele não desaparece. Ele se torna gordura na minha barriga. Então, a gordura na minha barriga ela não surgiu do nada, ela veio do chocolate. E o chocolate não deixou de existir completamente, ele se tornou gordura na minha barriga. Então, por baixo dessa transformação, existe alguma coisa que permanece. E aí, a água, que é o líquido por excelência, como ela pode adquirir qualquer forma, né? Se você colocar água num recipiente cúbico, a água vai ficar cúbica. Se você colocar água num recipiente esférico, a água vai ficar esférica, e assim por diante. E desde que você tira a água desse recipiente, ela perde a forma que ela tinha adquirido. Então, a água representa muito bem essa coisa que permanece por baixo de toda mudança. Então, esse é o Tales, esse é o pensamento do Tales de Mileto, o primeiro filósofo pré-socrático da nossa lista.